Óleos vegetais é o meu assunto preferido. Hoje a gente vai entender o que são óleos vegetais, como eles atuam na superfície da nossa pele, do nosso cabelo, do que eles são feitos. Eles têm ácidos graxos que eu tanto falo por aqui, não só os óleos como as manteigas também. Tem ácidos graxos saturados, insaturados, cada um vai atuar de uma forma específica na pele, no cabelo. Uns penetram na fibra capilar, outros ficam atuando ali na superfície. Então eles trazem muitos benefícios, muitas propriedades que eu quero abordar aqui hoje. São vários tipos de ácidos graxos, cada óleo vegetal tem sua combinação ali entre eles, o que faz essa diversidade de óleos vegetais e manteigas que a gente tem. Hoje eu quero abordar com vocês, claro que não vai ser a aula de 2 horas de duração que tem nos cursos, mas vou trazer aqui uma clareza de como tudo isso funciona e por que a gente tem aí os nossos óleos favoritos, o porquê os óleos vegetais brasileiros são tão preciosos também. Então fica comigo, eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Então vamos lá, o que são óleos e manteigas vegetais? São gorduras vegetais prensadas a frio, ou não, tá? Algumas são refinadas, é que aqui a gente gosta dos prensados a frio, tem um método de refino, né? Mas a composição majoritária das gorduras são de triglicerídeos, que são constituídas por 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. O que é o glicerol? É a nossa glicerina, por isso que a gente fala que a glicerina ela é um ingrediente natural, mas que a gente não consegue extrair diretamente ali, né? A gente passa por uma reação para conseguir separar ela dos ácidos graxos. Então, por isso que se faz glicerina, um subproduto ali da saponificação, inclusive. Então, o que vocês estão vendo aqui embaixo é uma combinação de 3 ácidos graxos, né? Numa molécula de glicerol. Então aqui a gente tem cada linhazinha desse zigue-zague, ele é um átomo de carbono. Vai ser um pouco mais técnico, mas é legal essa aula. Um átomo de carbono, e algumas têm uma linha, né, linear, como o primeiro que vocês estão vendo aqui, e os outros têm uma ligação dupla, né, que é como a gente faz essa distinção de um ácido graxo para o outro. Por exemplo, aqui em cima você tem um ácido graxo que tem 16 átomos de carbono. O que isso quer dizer? Só de olhar aqui e saber que ele tem 16 átomos de carbono, se você contar aqui nesse zigue-zague, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, por ele estar linear sem nenhuma dupla ligação, a gente já sabe que ele é o ácido graxo palmítico, né? E aí, esse ácido graxo palmítico é um ácido graxo saturado, então ele fica sólido em temperatura ambiente. Nossas manteigas vegetais têm muitos ácidos graxos saturados e isso que faz ela ser sólida em temperatura ambiente. Já os de baixo, ele tem uma ligação dupla, ou seja, ele tem 18 átomos de carbono, ele tem mais 2, né, átomos, tem 2 átomos a mais do que o palmítico, e ele tem uma dupla ligação. Então, essa informação dessa dupla ligação nesse zigue-zague de 18 átomos de carbono faz com que eu saiba só de olhar que eu estou vendo um ácido graxo oleico. Ácido graxo oleico é o que está na maioria dos óleos vegetais. A maioria tem ácido graxo oleico, uns mais, outros menos. É o ácido graxo que mais traz lubrificação, emoliência, esse deslizamento. É bem bacana. E é um ácido graxo insaturado, ou seja, ele é líquido em temperatura ambiente. Muito presente no óleo de buriti, azeite, óleo de abacate. Já esse de baixo, ele também tem 18 átomos de carbono, ou seja, ele é do mesmo tamanho que o oleico, só que ele tem 3 ligações duplas na sua cadeia, né? Então, isso me fala o quê? Quanto mais dupla ligação tiver num átomo, numa cadeia, num ácido graxo, mais insaturado ele vai ser. Ou seja, o linolênico ele é 3 vezes mais insaturado do que o oleico. E por que essa informação é importante? E esses numerozinhos quer dizer que ele é saturado no átomo de carbono 9, no átomo de carbono 12, são essas informações, tá? Por que é legal saber disso? Porque que nem quando tiver um óleo vegetal que tem ácido graxo oleico, eu já sei que ele rancifica com facilidade, porque ele tem essa dupla ligação. Se eu tenho um óleo vegetal que tem ácido graxo linoleico, não trouxe esse exemplo aqui, provavelmente vai ter no próximo slide, eu já sei que ele rancifica com mais facilidade ainda do que o que tem oleico.
Se eu tenho um óleo vegetal que tem 3, nossa, esse óleo vegetal é muito sensível. Então eu sei que eu tenho o óleo de rosa mosqueta que tem bastante ácido graxo linolênico, por isso que ele rancifica com muita facilidade. Os óleos vegetais de abacate, buriti e tudo mais, eles também rancificam. Não tão fácil quanto um óleo de maracujá que tem o linoleico, ou semente de uva, né? Não tão fácil quanto esses, mas todos eles rancificam. O palmítico que tá ali nas manteigas vegetais, ele não rancifica, né? Aí a manteiga vegetal vai rancificar, no caso de um cupuaçu, porque vai ter oleico junto ali na composição. Vai ter o palmítico? Vai, mas também vai ter o oleico. Então, por isso que também transfere melhor, tem um ponto de fusão menor. Então, é muito interessante. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem as diferenças dos átomos, né, dos ácidos graxos. Tem vários, tem mirístico, palmítico, esteárico. Esteárico a gente usa como agente de consistência, eles isolam o ácido esteárico de algum óleo vegetal. Ácido graxo oleico, linoleico, linolênico, o ácido aracnídeo, às vezes é meio difícil de falar mesmo. O BN, olha esse ácido graxo, ele tem 4 ligações duplas, né? Esses que estão mais em amarelinho é porque eles rancificam, ele já está mostrando que ele dá uma rancificada, que tem vitamina, normalmente eles têm vitamina E, o linoleico tem vitamina E, vitamina E, inclusive. Tem o ácido BN-ico, o erúcico tá no de jojoba, o BN-ico tem no de pracaxi, o lignocérico tem no de pracaxi. Enfim, quanto mais desses ácidos graxos tiver em um óleo vegetal, mais ele traz ou no lipídio, vamos falar no lipídio de forma geral, mais ele traz essa característica para o lipídio. Então, por exemplo, o óleo de coco, que tem o ácido mirístico, por isso que ele fica sólido em temperatura ambiente, ó, ele é um ácido graxo saturado, ele tem um ácido graxo palmítico. Esses ácidos graxos aqui, eles têm pouco átomos de carbono, né? Então, quanto maior o átomo de carbono, quanto mais esse zigue-zague for comprido, mais sólido ele vai ser, como é o caso do ácido graxo esteárico, que tem ele é bem compridão, né? Então, mais sólido, mais rígido ele vai ser. Por isso que o óleo de coco, ele nem é considerado uma manteiga, ele é considerado mais um óleo mesmo, porque ele fica líquido a depender da temperatura. Aqui eu quero trazer para vocês um exemplo, né, do ácido graxo oleico, e quero falar para vocês que todos os óleos vegetais, uns mais, outros menos, vão cumprir com uma camada de proteção na pele, ou seja, vai evitar que a água se perca para o ambiente, ele cria essa camada de proteção, ele lubrifica, ele doa espalhabilidade. Uns mais, outros menos. Uns vão ter mais uma função condicionante do que outras. Inclusive, deixa eu voltar aqui rapidinho. O óleo vegetal de pracaxi, eu quero trazer esse exemplo. Óleo vegetal de pracaxi é considerado o quê? O silicone natural, né? Porque ele tem bastante ácido graxo oleico, então ele é muito lubrificante, nutritivo, vocês vão ver no próximo slide. Mas ele também tem um ácido graxo lignocérico e o BN-ico. Quanto maior for esse zigue-zague num óleo vegetal, quanto mais ele tiver, mais condicionante ele também vai ser. Além dele ser mais rígido, né, traz uma dureza ali maior para o óleo vegetal, mais condicionante ele vai ser. Por isso que os condicionantes, os óleos vegetais, os emocionantes condicionantes que a gente utiliza, quanto maior a cadeia dele, né, o carbono dele, que sempre tem lá um númerozinho, mais condicionante esse emocionante vai ser também. E aí ele tem aqui o lignocérico, que tem 24 átomos de carbono, bem comprido, né? Só que ele também tem uma outra vantagem. Já tem alguns estudos que mostraram que ácidos graxos saturados penetram mais na fibra capilar, porque ele é uma molécula linear. E o que acontece quando eles penetram? Eles dá uma preenchida na fibra, evita que entre ou saia a água dessa fibra, então acaba trazendo mais resistência mecânica para essa fibra, traz mais resistência. Por isso que o óleo de coco, ele é muito popular, as pessoas gostam, elas talvez não saibam quimicamente qual o benefício que ele traz, mas sabem que alguma coisa acontece ali, porque ele tem vários ácidos graxos saturados ali na composição que dá uma força, uma resistência ali para a fibra capilar, tá bom? Claro que é interessante a gente colocar óleo de coco no meio de um creme de uma loção, não só usar o óleo de coco puro, como as pessoas chamam de umectação, né?
uma vez ou outra, ok, mas assim, no dia a dia, melhor usar num creme. E aí, o óleo vegetal de pracaxi, que tem o lignocérico e o BN-ico, olha só, ele tem dois ácidos graxos que são bem compridos, que além de ser saturados, ou seja, penetram na fibra, ainda são bem compridos, trazendo aí esse efeito mais condicionante e aveludado para a fibra capilar. Ou seja, eu amo esse óleo vegetal, óleo de pracaxi, vou fazer um vídeo só sobre ele. E além disso, ele também tem um ácido graxo oleico, que traz essa lubrificação, nutrição, esse brilho, o que também é muito interessante, né? Bom, agora vamos ver aqui os benefícios do óleo vegetal de os que têm o ácido graxo oleico. O ácido graxo oleico, ele propõe, e aqui talvez possa só ficar confuso, tá? Mas essas características do ácido graxo oleico em específico, tá? Não é do óleo vegetal. E esse ideal para, também eu tô falando tudo do ácido graxo oleico. Bom, o ácido graxo oleico, ele propõe nutrição, regeneração, lubrificação, maciez, elasticidade, flexibilidade e proteção. Por ele ter todas essas características, ele é indicado para cabelos secos e ressecados, crespos, afro, quimicamente tratado, calcanhar rachado, boca ressecada, cotovelo ressecado, pele de gestante, ele evita a estria por conta dessa elasticidade. O pós-sol, tomou um torrão na praia, passa um óleo vegetal que tem ácido graxo oleico, que ele vai ajudar nessa regeneração celular por conta da camada de proteção que ele está criando, inclusive. Queimadura ou machucado profundo, ele ajuda nessa proteção, entende? Para o machucado não ficar exposto. Então é muito interessante, a gente utiliza óleos vegetais com ácido graxo oleico com óleo essencial, que é um ativo de tratamento, como por exemplo um patchouli, que vai trazer essa regeneração profunda. Coloca um óleo vegetal com ácido graxo oleico, coloca o patchouli e pronto, você atua ali na regeneração celular de uma forma bem bacana. Então, olha quanto benefício traz esse óleo, um óleo vegetal que tem ácido graxo oleico. E aqui eu trouxe o de Buriti, que é brasileiro, ele tem 75%. Claro que tem variáveis, às vezes ele vai ter 80 e pouco, às vezes 60 e pouco, porque a gente está falando de um ingrediente natural, né? Então, tem variações aí de solo, clima e tudo mais. Então, cada época do ano pode vir uma safra diferente, né? Amêndoas doce, muito conhecido por quê? Pele de gestante, né, gente? Evitar estrias. Por quê? Ácido graxo oleico. Mas olha qual que tem mais, Buriti. Então, e o Buriti é brasileiro, né? Então é muito bacana. Abacate, girassol, aí quando tem acima de 50% de ácido graxo, de algum ácido graxo, o forte desse óleo vegetal vai ser esse ácido graxo, né? Abaixo de 50% ele já divide a atenção com outros ácidos graxos, aí a gente tem que ver se vai dividir a atenção com ácido linoleico, com linolênico, com esteárico, com palmítico, com merístico, e aí traz essa diferença de óleos vegetais. Por exemplo, girassol tem 50%, o andiroba está em torno de 50% também. Aí o andiroba já tem um esteárico ali no meio, um palmítico ali no meio, então traz esses outros benefícios desses outros ácidos graxos. O gergelim, ele já vem com linoleico, né? Então o linoleico ele tem fácil absorção. E alta espalhabilidade, enquanto o oleico tem baixa absorção, ou seja, ele já dá essa equilibrada. O buriti ele vai ficar muito tempo ali na superfície da pele, nutrindo, protegendo, enquanto um de maracujá ou uva vai proteger, mas vai absorver rápido, sendo indicado para uma pele mais oleosa, por exemplo. De girassol tem bastante linoleico. Enfim, né? Então a gente vai dividir na atenção. De pracaxi tem bastante linoleico, mas ele tem oleico, mais o lignocérico e o BN-ico, né? Então ele já divide a atenção do oleico, que nutre, que proporciona lubrificação, proteção, brilho, com outros que são mais com aveludado, condicionante. Então, óleo vegetal são demais, né? E aí eu trouxe duas manteigas vegetais que têm uma concentração grande de ácido graxo oleico, como manga e karité, cupuaçu também tem, e que esses ácidos graxos, eles trazem ali essa consistência da manteiga vegetal mais molinha, mais macia, sabe? E é isso, gente. Os óleos vegetais que eu mais gosto, as manteigas vegetais, eu sempre vou dar muita
prioridade para usar os frutos amazônicos, tá? Aqui em terras nacionais. Fora do Brasil são considerados preciosidade amazônica, infelizmente a gente não conhece tanto, né? Agora a gente está começando a conhecer mais. E eu sempre vou utilizar mais eles do que qualquer outra coisa. A gente tem algumas exceções, como o de jojoba, é muito interessante. Ele também tem ali sua particularidade, que eu não foquei muito aqui, mas ele também tem esse aspecto aveludado do ácido graxo lúcico. Ele tem BN, se eu não me engano, também. Então ele também é condicionante, também é aveludado, também é um óleo rico, né? E aí a gente tem a questão da combinação desses emolientes. Vários tipos de óleo vegetal trazem diferentes características para eles. E você combinar esses emolientes faz você ter formulações muito mais luxuosas. Então o ideal é você combinar um óleo vegetal ou um lipídio, vamos focar em lipídio, de baixa ou lenta absorção com um de média e um de baixa. Então, por exemplo, combinar uma cera, um agente de consistência, com uma manteiga, com um óleo e um éster, combinar uma manteiga, um óleo e um éster, ou combinar um éster de fácil absorção e alta espalhabilidade com um óleo de baixa absorção e baixa espalhabilidade com uma manteiga mais baixa ainda, né? De média, enfim, vocês entenderam, né? Mas, por exemplo, uma combinação rápida aqui. Óleo vegetal de maracujá com uma manteiga de cacau com óleo de maracujá com manteiga de cacau e um óleo de pracaxi. Tipo, é uma boa combinação. Tô jogando aqui por alto, tá? Mas é uma boa combinação. Bom, é isso que faz eu gostar tanto dos óleos vegetais, dos lipídios, das manteigas, essa variedade de propriedades que eles trazem. Eu nem foquei ali nas vitaminas, nem nada, né? Foquei mais nos ácidos graxos mesmo, que nossa pele também produz esses ácidos graxos, e que por isso que os óleos e manteigas, eles trazem tanto benefício pra gente. Mais informação sobre esse tipo de conteúdo, a gente tem uma aula com quase 2 horas só explicando. A gente passa por óleo vegetal por óleo vegetal, ácido graxo por ácido graxo, explicando o benefício de cada um. É muito interessante, tá? Nos cursos de cosméticos sólidos e cosméticos naturais. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Os links para os cursos e e-books estão na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.